Oi, gente! Hoje vamos apresentar o trabalho sobre salmonela. O que é salmonela? A salmonela é uma bactéria que pode causar intoxicação alimentar em seres humanos, conhecida como salmonelose, e em casos raros pode provocar graves infecções e até mesmo a morte. Na atualidade, o gênero está constituído de duas espécies geneticamente distintas, Salmonella intríaca e Salmonella bongori, sendo que a primeira, a Salmonella intríaca, está dividida em 6 subespécies. Na nomenclatura atual, de acordo com as modificações taxonômicas estabelecidas, os sorotipos são grupos de micro-organismos interrelacionados, caracterizados por antígenos em comum. E sorovares é uma variante sorológica. Sendo assim, os sorotipos ou sorovares não são mais considerados espécies. No slide podemos ver uma tabela com a distribuição de número de sorovares de acordo com espécie e subespécies de salmonela. Alimentos são os principais veículos de sua transmissão. São responsáveis por significativos índices de morbidade e mortalidade, tanto nos países emergentes quanto nos desenvolvidos, determinando pequenos e grandes surtos, envolvendo principalmente o consumo de alimentos de origem animal, como ovos, aves, carnes e produtos lácteos. A salmonela está dispersa no meio ambiente e pode ser ingerida por meio de alimentos contaminados com fezes de animais, o que acontece, por exemplo, ao se comer carnes e ovos crus ou mal passados, ou quando não se lava as mãos antes de cozinhar ou manipular alimentos. Os seres humanos podem adoecer ao consumirem alimentos contaminados por outros sorovares, como, por exemplo, Salmonella enteritidis e Salmonella tupimurium, que são os principais sorovares de impacto em saúde pública. O período de incubação é diferente para cada espécie e cada portador. 28 meses nas fezes de aves, 30 meses no estrume bovino, 280 dias no solo cultivado e 120 dias na pastagem. De 6 a 72 horas nos humanos, após o consumo do alimento contaminado, e costumam permanecer por cerca de 2 a 7 dias até completa recuperação do paciente. Pacientes mais comumente se apresentam com febre e dor abdominal. Pode haver diarreia, constipação ou fezes normais. Além da febre alta, também tem o mal-estar, dor de cabeça, mudanças no hábitos do intestino, como diarreia com sangue e intestino preso, prostração, perda do apetite, aumento do fígado e do baço, dores e inchaços no abdômen, náuseas, vômitos, tosse seca, coração que bate mais lento, além de manchas ousadas que surgem em locais como o abdômen e o fígado. Os alimentos associados à salmonela têm uma ampla variedade, pois aqueles que possuem alto teor de umidade, de proteína, de carboidratos, como carne bovina, suínos, aves, ovos, leites e derivados, frutos do mar e sobremesas recheadas, são mais suscetíveis a modificações. Surtos transmitidos por alimentos causados por salmonela passaram a ser relatados nos Estados Unidos e em vários outros países da Europa desde o final da década de 70. Na maioria das vezes, esses surtos foram relacionados ao consumo de alimentos contendo ovos crus ou semicrus. A salmonela enteritidis, desde então, tem sido caracterizada como o sorotipo e o agente dessas enfermidades predominantes nesses países. O relato de Mota, em 1981, constitui a primeira descrição de surto por Salmonella enteritidis ocorrido no Brasil. Na região noroeste do estado de São Paulo, foi notificado pela primeira vez em julho de 1993 surto por esta etiologia afetando alunos de uma escola em Ponta Linda, no qual entre 772 pessoas expostas, 211 foram afetadas, conforme descrito por Kaku. A salmonela pode ser prevenida por meio da adoção de medidas de controle em todas as etapas da cadeia alimentar, desde a produção agrícola até o processamento, fabricação e preparação de alimentos, tanto em estabelecimentos comerciais quanto nas residências.
Em casa, as medidas preventivas para a salmonela são semelhantes àquelas usadas contra outras doenças transmitidas por alimentos. O contato entre bebês ou crianças pequenas com animais de estimação que podem estar transportando a salmonela, como gatos, cães e tartarugas, precisa de supervisão cuidadosa. Algumas condutas simples para poder evitar a contaminação são: lavar bem as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lavar bem os alimentos antes de consumir, especialmente frutas e verduras. A carne deve ser bem cozida ou assada. Os ovos devem ser bem cozidos. E também evite consumir alimentos em lanchonetes e restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação. Para finalizar, vou falar sobre o tratamento. A vacina previne a doença causada pela bactéria Salmonella entríaca, do sorotipo TIP. Como a doença já está praticamente extinta em países com boas condições de saneamento básico, a vacinação só é necessária quando há viagens para regiões endêmicas, como Ásia, África, Caribe e América Central, América do Sul, e é fornecida pelo Sistema Público de Saúde. É aconselhado tomá-la para pessoas com maior risco de contaminação, profissionais de saúde, educadores, missionários, militares e entre outros. Ela deve ser aplicada em adultos e em crianças com mais de 2 anos de idade. Para casos mais leves, o paciente apenas faz hidratação com soro ou antibióticos específicos.